avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Celebrai as maravilhas de Deus, uma aliança de misericórdia. Teu amor em mim revelará sua misericórdia. Seja muito bem-vindo ao programa Celebrando Pentecostes. Hoje um programa num formato diferente. Você que nos acompanha aqui pela TV Canção Nova todos os domingos, deve saber que a gente geralmente não começa assim, sentados, né? Esse é o nosso último programa do ano, mas também é o último programa de um tempo, né, de 3 anos, depois mais 3 anos de graça que nós vivemos na Renovação Carismática Católica do Brasil. Por isso hoje o nosso tema será: o Senhor realizou maravilhas, santo é o seu nome. E neste programa de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva com o presidente da Renovação Carismática, que vai contar para a gente um pouquinho desse tempo que nós estamos encerrando agora, daqui a alguns dias, né, Vinícius? É verdade. Então vai ser um programa muito especial. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado. Boa noite, Daniele. Boa noite a você, telespectador, você que nos acompanha pelos computadores, pelos celulares. Louvado seja Deus por você estar conosco aqui, rezando e celebrando o Pentecostes. Isso aí. Conosco também está aqui o Ministério de Música, nossos irmãos, né? O Bruno e também o Wesley, da Diocese de Campo Limpo. Acertei? Isso aí, estão com a gente há tanto tempo, eu tinha que decorar, né? Sejam muito bem-vindos, uma alegria ter vocês aqui com a gente também, tá bom? Bom, como é de costume, a Renovação Carismática Católica não faz nada sem oração. Eu quero convidar você a pegar a sua palavra, porque hoje nós vamos rezar juntos na palavra. Você que puder, abre em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46. E diz assim: minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Eu quero convidar você a fazer deste domingo o domingo da gratidão. Se você puder aí na sua casa, feche os seus olhos um pouquinho. Vários programas que nós fizemos por aqui, nós fizemos clamando, pedindo algo para o Senhor. E nós sabemos que o Senhor é bondoso, Ele sempre nos escuta, sempre está atento às dores, às aflições do nosso coração. Mas eu quero te convidar nesses últimos dias do ano de 2025 a você olhar para trás e louvar a Deus por este ano de graça experimentado na sua vida. Vá dizendo com as suas palavras: Senhor, eu quero te louvar nessa noite. Quero te louvar porque eu vivi um ano cheio de desafios, mas principalmente cheio de graças. Eu quero te louvar porque o Senhor se fez presente em cada passo que eu dei. Eu quero te louvar porque o Senhor sempre esteve e sempre estará comigo. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem me ensinado em tudo que eu experimento. E como é bom, Senhor, viver na Tua presença, viver na Tua companhia. Vá louvando o Senhor neste momento pelas dificuldades que você viveu. Vá dizendo: Senhor, eu quero te louvar, mesmo pelas dores, mesmo pelo desemprego, eu quero te louvar, pelas doenças que eu experimentei, pelas pessoas que eu perdi o convívio, ou que eu perdi mesmo a presença. Eu quero te louvar, Senhor, pelos momentos de alegria, mas também pelos momentos de dores, de sofrimentos experimentados neste ano. Por tudo, Senhor, eu quero te louvar porque Tu és o Senhor da minha vida, porque Tu és a razão da minha alegria. Mesmo quando eu estou triste, quando eu olho para Ti, o meu coração fica em festa. Por isso, bendito e louvado seja, Senhor, o Teu nome sobre todos os nomes. Cantemos juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Minha alma glorifica o Senhor, meu
meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria. Como eu disse para vocês no começo do programa, neste programa especial, nós queremos voltar um pouquinho no tempo, Vinícius, para olhar tudo aquilo que o Senhor fez na Renovação Carismática Católica do Brasil nestes últimos 3 anos. Só que antes de entrarmos efetivamente nisso, e aqui vai uma surpresa, porque isso não estava combinado, mas eu gosto assim. Eu quero que você fale de você pra gente. Todo mundo, né, conheceu o presidente da Renovação Carismática Católica, mas quem é o Vinícius? Fala sobre a sua vida pessoal, casamento, trabalho, até porque às vezes as pessoas se perguntam, né, será que o presidente da Renovação trabalha e tal? Conta um pouquinho pra gente. Bem, eu sou casado há 15 anos, graças a Deus, tenho um filho de 14 anos que se chama Miguel, eu sou advogado de profissão e milito na área, trabalho na mesma empresa há 23, quase 24 anos. Tenho 2 pós-graduações em Direito, tenho mestrado em Direito e sou muito realizado na minha profissão, na minha vida pessoal e também na minha vida como cristão. Na verdade, eu nem gosto de falar vida pessoal, vida profissional e vida cristã, porque é a nossa única vida, né? Em tudo, Jesus é o Senhor. Então, em todas as áreas da minha vida, eu sou feliz porque Jesus é o Senhor da minha vida. Né? Uma vida suscetível a fracassos, porque todo cristão às vezes fracassa, mas uma vida feliz porque Jesus Cristo é o Senhor. Que maravilha! E em que momento Jesus entrou na sua vida de uma forma assim que te levou a mudar totalmente suas atitudes, comportamento? Eu tive a graça de conhecer Jesus já na minha infância, logo na minha primeira infância. Minha avó me levava às missas dominicais na igreja. Eu não queria muito saber o que as leituras falavam, o que o padre falava. O que me atraía na igreja era o som do órgão que era tocado na missa das 18 horas. E a partir da música, Deus me atraiu para a igreja. Eu comecei a estudar órgão, piano, teclado. E minha professora de música, então, ela começou a me evangelizar e me convidou para ir para um grupo de oração. Eu, então, ingressei no grupo de oração pela primeira vez com 10 para 11 anos, e é o mesmo grupo que eu frequento até hoje. Então, eu asseguro a vocês que faz mais de 33 anos. Eu já imaginava, tá, gente? Olha, Vinícius, nesses 3 últimos anos, né, acredito que você vivenciou muitas alegrias, contemplou muitas maravilhas, mas também muitos desafios, né, neste tempo à frente da Renovação Carismática do Brasil. Conta pra gente se teve algo que te marcou, tanto no sentido de desafio e também de maravilha. Vamos começar pelas maravilhas, né? Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Nós queremos exaltar o nome de Deus pelos seus feitos no meio de nós. O mérito é todo dele, né? Mas a Renovação Carismática do Brasil tem vivido momentos muito especiais. Eu quero realçar, por exemplo, as ondas de evangelização porta a porta, que praticamente todas as dioceses do Brasil têm feito 2 vezes por ano, ao menos. É a Renovação Carismática mostrando o seu rosto como igreja, levando Jesus para as pessoas, levando uma mensagem de vida, de esperança, fazendo Jesus acontecer na vida das pessoas. Um outro feito do Senhor é a continuidade da construção da sede nacional. Nós, graças a Deus, inauguramos a Capela Nossa Senhora de Pentecostes, uma igreja lindíssima na nossa sede, ali na cidade de Canas, no interior de São Paulo. Também a conclusão do piso do Centro de Evangelização Cenáculo, nosso centro de eventos na sede nacional. E a obra continua, porque é uma casa de Deus, para Deus e com Deus. Nós também tivemos inúmeros encontros nacionais de ministério, otimizando então o serviço dos ministérios para que eles se coloquem em missão a serviço do povo de Deus. Então, foram inúmeros encontros, os nossos ENFs também, sempre numerosos,
sempre aprofundados, não é? Então, quantas coisas o Senhor tem feito no nosso meio, os encontros nacionais para coordenadores diocesanos, grandes coisas o Senhor fez no meio de nós. Alguns desafios também inerentes à missão, a renovação do Brasil é uma das maiores renovações do mundo, por assim dizer. Então, a unidade num país de dimensões continentais é um enorme desafio. Nós não somos uniformes, mas precisamos viver em unidade. Unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade não é de Deus, né? Seríamos fantoches, mas a unidade é desejo do Senhor, que eles sejam um para que o mundo creia. Então, uma renovação que fale uma linguagem única de norte a sul, de leste a oeste. Esse é um desafio constante para a RCC Brasil. O outro desafio é manter os grupos de oração fiéis à identidade que Deus deu à renovação carismática católica. Com certa facilidade, nós, não raro, desviamos para a esquerda ou para a direita e importamos modismos, devocionismos, campanhas, e eu não estou demonizando isso, são coisas boas, mas a verdade é que muitas vezes nos desviam do propósito de Deus para os grupos de oração da RCC. Eu destacaria isso como um desafio também. Que maravilha! E Vinícius, nesse período de 2023, 2025, lá em setembro, quando você foi eleito, né, em 2022, reeleito na verdade, o que o Senhor te pediu para trabalhar com os servos, com o povo da Renovação Carismática Católica nesse último triênio? Teve alguma inspiração, algum projeto? Bem, eu tenho por característica humana ser metódico e Deus, quando escolhe os seus, ele não cancela as nossas características, né? Então, para criar método na caminhada da renovação carismática, desde o meu primeiro mandato, Deus me inspirou a trabalhar com verbos, verbos animadores, verbos que significam ações, não é? Para nortear a caminhada do povo de Deus. Assim nós fizemos então no primeiro triênio, no primeiro mandato, e no segundo mandato, inspirado no livro de Jonas, um livro que eu estimo muito particularmente, não é? Deus deu uma ordem a Jonas que contém exatamente 3 verbos. Levanta-te, vai a Nínive e anuncia-lhes o que te ordeno. Então, nesses 3 últimos anos, em cada ano, nós trabalhamos um desses verbos. Em 2023, levantar-se. O povo que porventura estivesse desanimado, estivesse entristecido, estivesse com a seta ligada para o acostamento, como eu costumo dizer, é hora de despertar, de colocar-se de pé novamente. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, diz a palavra de Deus. Então foi um verbo de injetar ânimo, de reavivamento na caminhada do povo. No segundo ano, 2024, o verbo ir. O Papa Francisco falava da cultura do encontro. Ir muito mais do que falar. Ir para ser presença, para se fazer presente na vida do irmão, para tocar no irmão e dizer para ele, eu estou aqui. E por fim, nesse ano de 2025, nós estamos vivenciando o verbo anunciar. Anuncia-lhes o que te ordeno. Anunciar o evangelho, fazer Jesus acontecer na vida das pessoas, anunciar a esperança. Nós estamos no ano da esperança, né? Anunciar a salvação perene de Jesus Cristo. Papa João Paulo II fala que há milhões de pessoas no mundo que ainda não conhecem Jesus. E se isso é verdade, e é verdade, a igreja não pode parar. E a renovação como tal também não pode parar. Anunciemos destemidamente. E entre tantos feitos, né, da parte de Deus nesses últimos 3 anos aí à frente da Renovação Carismática, teve algo em especial que te deixou mais maravilhado, mais tocado nesse período? Olha, eu destaco o grande mover de Deus em relação à construção da sede nacional. É lógico que a edificação das almas é infinitamente superior à construção de um prédio, não é? Mas eu destaco a construção da Capela Nossa Senhora de Pentecostes porque num cenário econômico pelo qual o Brasil passava,
e ainda passa de certo modo, saindo de uma pandemia, Deus colocar no coração, olha, sobe a montanha e reconstrói a minha casa porque ela está em ruínas. Né? No meu coração eu tinha um intento de construir uma casa de retiros. E em Ageu 1 Deus fala assim, é acaso o momento de vocês habitarem em casas confortáveis enquanto a minha casa está em ruínas? Eu fui perguntar a Deus o que significava aquilo. Ele falou, eu não tenho nem um tabernáculo para mim aqui na sede, eu não tenho uma capela. É um monte de ferro aqui, uma estrutura metálica. Então ali eu senti claramente o direcionamento de Deus, que era o momento de construir a capela Nossa Senhora de Pentecostes. O povo no Brasil inteiro brinca que obra de igreja é obra demorada. Para a glória de Deus, a capela Nossa Senhora de Pentecostes ficou pronta exatamente em 1 ano. Né? Nós lançamos ali as estruturas metálicas, ou melhor, o contrapiso da capela em setembro de 2023, e no dia 26 de setembro de 2024, a capela estava sendo dedicada pelo senhor bispo de Lorena, consagrada a Nossa Senhora de Pentecostes. Então, esse é um grande feito do Senhor. Só podia ser Ele. Nenhum ser humano seria capaz de construir dessa forma, vivendo de doação como a RCC Brasil vive. Isso é uma demonstração de que o Espírito agiu no coração do povo de Deus e era a vontade dele que aquela capela ficasse pronta. Deus continua fazendo milagres no meio do seu povo. Com certeza. Inclusive, fica aí o convite para você visitar essa capela na nossa sede nacional. Ela fica entre a Canção Nova, ali em Cachoeira Paulista, e entre Aparecida. É impossível você não ver, tá? E tem ali também uma placa, né, bem grandona, com a nossa logo da RCC Brasil. Visite, tá? Leva pessoas para lá, porque realmente é um lugar muito especial, até porque Jesus está lá, né? Vinícius, nesse último ano, Deus inspirou no seu coração um projeto que é o Vem, Amigo, Vem, totalmente voltado para os nossos grupos de oração. Claro que a gente sabe que na Renovação Carismática Católica, o grupo de oração é a menina dos olhos de Deus, né? Assim como a Santa Missa, a Eucaristia, né? O centro, né, da Igreja Católica. O que você tem a dizer para os coordenadores, servos de grupo de oração, né, que nesse tempo vivem dificuldades nos seus grupos? O projeto Vem Amigo Vem, eu não tenho dúvida, é uma inspiração do coração de Deus. Ele conta com 2 dimensões igualmente importantes. A dimensão interna, a dintra, e a dimensão externa, para fora, a dextra. Não é? E o que significaria isso? A dimensão, vamos começar pela dimensão externa. Né? O próprio nome diz, Vem Amigo Vem, inspirado naquela música simpática e antiga que a gente canta na Renovação. Né? Se o grupo de oração tem sido uma bênção na tua vida, convide mais pessoas para ingressar no grupo de oração. Não tenha vergonha de convidar seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos pessoais, seus parentes, pessoas enlutadas, pessoas sofridas. O convite deve ser feito. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é uma outra história. Né? Então essa dimensão de lançar as redes do outro lado da barca. A renovação carismática nunca pode deixar de ser ousada, de lançar as redes e pescar novos peixes para o reino de Deus. Isso agrada muito o Senhor. Se é uma bênção na tua vida, seja uma bênção na vida de mais 50 pessoas. Né? E a dimensão interna, a dintra do projeto Vem Amigo Vem. Para receber mais peixes, é necessário consertar as redes. Em Lucas 5 nós vemos isso. À luz do dia, os discípulos içaram a rede e estavam a consertar as suas redes quando Jesus passou e os chamou a segui-lo. Então Pedro e André estavam consertando suas redes. Isso significa que para recebermos pessoas novas, para termos grupos de oração mais missionários, mais arrojados, eles precisam ter as redes consertadas. Precisam ser fiéis à identidade que Deus lhes deu, que Deus deu à RCC, precisam ter uma liderança com alto nível de comprometimento, grupos de oração que contem efetivamente com os elementos essenciais, grupos de oração onde as pessoas não têm uma experiência de arrepio, mas que elas vejam, toquem e sintam Jesus Cristo, o batizador, no Espírito Santo.
Então são duas dimensões igualmente importantes. Vamos consertar as redes dos grupos, vamos preparar o cenáculo para receber pessoas novas que ainda não conhecem Jesus neste mesmo cenáculo. Foram 6 anos à frente do movimento a nível do Brasil e antecedendo isso ainda viveu um tempo, né, à frente da renovação carismática do seu estado, do Rio de Janeiro. O que você aprendeu nesse tempo, né, na presidência da renovação? Certamente um tempo de muita entrega, muitas renúncias, momentos que você deixou a família em casa para fazer a vontade de Deus. O que você leva, Vinícius, desse tempo todo servindo ao Senhor na presidência para a sua vida pessoal? Eu tenho uma convicção de que Deus nos chama à coordenação para nos salvar, né? Então, os serviços que nós exercemos na igreja são, na verdade, um pretexto de Deus para que um dia você entre no céu. E assim eu enxergo a presidência da RCC Brasil com todos os seus... com todas as maravilhas que o Senhor tem feito através dessa presidência, mas também com todos os seus ônus, né? Com todos os seus desafios. Então Deus se utiliza das coordenações para nos fazer pessoas melhores, pessoas mais agradáveis a Ele, pessoas mais trabalhadas no seu caráter pelo Espírito Santo. Então eu posso dizer, sem sombra de dúvida, de que eu saio dessa presidência uma pessoa muito melhor, um homem muito melhor. E o processo de amadurecimento requer morte, né? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não produz, né? Então, as mortes espirituais, as renúncias, como você disse, Dani, né? A renúncia ao lazer, a renúncia ao descanso, a renúncia até mesmo ao seu estudo de aprimoramento profissional e daí por diante, né? A renúncia à segurança do seu lar, tudo isso é o grão de trigo caindo na terra e morrendo para que amadureça, para que cresça e gere frutos para o mundo. Papa Francisco nos recordou uma frase que não é dele, é de um filósofo, mas ele dizia reiteradamente: quem não vive para servir, não serve para viver. Então a nossa vida nesse mundo é uma missão, né? Eu sou uma missão. Saindo da presidência, eu continuo sendo uma missão no mundo onde Ele quer que eu esteja, não é? E com tudo isso, aprendendo que as coordenações sirvam de matéria-prima para que um dia a gente entre no céu, não sozinhos, mas com aqueles que nós pastoreamos também, né? Eu quero entrar no céu um dia com todas as ovelhas que Deus me deu. Entrar no céu sozinho, Deus já disse que é impossível ou pelo menos muito difícil. Vinícius falava e no meu coração eu recordava um dos maiores aprendizados que você trouxe para a renovação carismática nesse tempo e aquilo que eu extraí disso, que é a questão do louvor, né? Na sua coordenação você buscou resgatar muito a questão do louvor nos grupos de oração. A gente não poderia terminar, né, o programa de hoje sem louvar ao Senhor, sem agradecer ao Senhor. Você pode nos conduzir nesse louvor? Amém. A nossa Mãe Igreja nos ensina no Catecismo, no cânon 2639, que louva-se a Deus muito mais pelo que Ele é do que por aquilo que Ele faz. Nós não louvamos tanto a Deus por aquilo que Ele faz. Isso é ação de graças, é agradecimento. Mas quem Deus é para você? Quais são os elogios que você deseja oferecer a Deus hoje? Santa Teresinha fala que nosso louvor é um botão de rosa que nós oferecemos a Deus. Então, nessa noite, nós somos convidados a não oferecer só um botão de rosa, mas um ramalhete, né? Um buquê de flores ao Senhor. Então, nós queremos te louvar, Senhor, de todo o nosso coração, porque a quem iríamos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Tu és o amado de nossas almas. Tu és o Rei de nossas vidas, Senhor. Toda vez que nós olhamos para Ti, nossos olhos brilham, Senhor, porque Tu és a razão do nosso viver. Nosso porto seguro, Senhor. Em Ti podemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança, na certeza de não sermos confundidos. Deus de eternidade, princípio e fim de todas as coisas, aquele que tem o globo terrestre nas suas mãos, o dono da obra RCC Brasil. Sede bendito, Senhor, sede glorificado em todas as suas obras,
que todas as criaturas, a começar por nós que estamos aqui rezando nessa noite, Senhor, todas as criaturas louvem o Senhor. Louvemos o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, Senhor. Deus de amor, Deus de bondade, Deus fiel, Deus de aliança, Deus forte, Deus imortal, Deus conosco. A Ti toda a honra, toda a glória, majestade, louvor, soberania, Senhor. Tu és o Senhor, Jesus. Tu és o Rei. Tu és o Alfa e o Ômega, Senhor. Glórias, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. A Ti toda a glória, Senhor. E a nós o Espírito Santo, Senhor. A Ti toda a glória, Senhor. E a nós o Espírito Santo, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Cantemos os louvores do Senhor. Eu quero Te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso Te seguir, Seu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, Sua vontade tem que acontecer. Que esse seja sempre o impulso da nossa alma, do nosso coração. Louvar o Senhor, abrir o nosso ser ao Senhor, para que a vontade dEle aconteça na nossa vida. Irmão, quando a coisa estiver feia na sua vida, louve o Senhor, porque o louvor atrai a glória de Deus, o louvor afugenta o maligno e ele cai em confusão. Louve ao Senhor e você verá a glória de Deus. O programa está terminando, mas a gente está aqui de volta com você no primeiro programa do ano de 2026, tá bom? A gente te espera no próximo domingo. Que Deus te abençoe. Feliz e abençoado ano novo para vocês, para cada um de vocês. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.